Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e eu estou junto com você nesta jornada de leitura da Palavra de Deus. Esse ano de 2024 vai ficar marcado, pois você vai conseguir, junto conosco, ler a Bíblia completa. Nós estamos lendo a Bíblia de forma cronológica, como acredita-se que os fatos realmente aconteceram. E hoje nós vamos ler o primeiro livro do profeta Samuel, do capítulo de número 28 até o capítulo de número 31. E depois vamos ler ainda o Salmo de número 18. Por isso eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, a palavra, ou se você estiver dirigindo, assistindo somente no celular, acompanhando, ou na sua televisão, que você preste bastante atenção na leitura, para que Deus ele venha falar profundamente no seu coração. E um pedido que eu faço em todos os vídeos: curta se você tem gostado desse conteúdo, compartilhe com seus amigos a palavra de Deus, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para que todas as vezes que um novo vídeo estiver no ar, você seja notificado, tá bom? Então vamos lá para a leitura do dia de hoje. 1 Samuel, capítulo de número 28, versículo 1. Algum tempo depois, os filisteus se reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então, Aquis disse a Davi: fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Versículo de número 3. Saul consulta uma adivinha. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o havia sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. E os soldados filisteus se reuniram para acampar perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem por Urim e nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais que procurassem uma mulher que seja médio, e eu irei consultá-la. Em Edor há uma médio, responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestido de roupas diferentes, e quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher. Aí ele disse: consulte para mim os espíritos e me digam o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. Aí a mulher respondeu: com certeza você sabe que o rei Saul fez? Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médios. Então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Saul respondeu: em nome de Deus, o Senhor, pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então, a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? E Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar?
Saul respondeu: é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais nem por profeta, nem por meio de sonhos. Foi por isso que te chamei, o Senhor, para me dizer o que devo fazer. Disse Samuel: por que é que você me chamou? Agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo que eles tinham. E por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. E ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. Aí a mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse: eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que eu estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. E Saul recusou e disse que não ia comer nada. Mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente, ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então, a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado, pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí, colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais, e eles comeram e naquela mesma noite foram embora. 1 Samuel, capítulo de número 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Versículo 1. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que havia no vale de Jezarel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1000 soldados. Davi e os seus homens marcharam atrás de Aquis. Então, os comandantes filisteus perguntaram: o que é que este hebreu está fazendo aqui? Aquis respondeu: este é Davi, um oficial de Saul, rei de Israel. E ele está comigo já faz um tempo, desde que se revoltou contra Saul. E desde o dia em que chegou, não ouvi fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: mande que esse homem de volta para a sua cidade, que você lhe deu, e não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira dele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, esse é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Aquis chamou a Davi e disse: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim, e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha. Mas não encontrei nada de errado em você, desde o dia em que chegou até hoje. Mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para sua casa em paz e não faça nada que possa desagradar esses governadores. Davi respondeu: o que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você? Então por que não posso ir com você? Quem é meu patrão e o meu rei para lutar contra os meus inimigos? Aquis respondeu: eu sei disso, e o considero tão fiel quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode ir à luta conosco. Portanto, amanhã de manhã,
você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado. Levante-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer." E assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filistéia, e os filisteus subiram para Jezreel. 1 Samuel, capítulo de número 31. Guerra contra os amalequitas. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclague e a sua cidade, enquanto ele havia estado fora. E os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado a Ziclague. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levadas embora, então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficar sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoá de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falaram até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: "Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus." E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: "Devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los?" Deus respondeu: "Vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros." Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeiro de Besor, alguns deles ficaram ali. E Davi continuou seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeiro e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi e deram ao rapaz comida e água, figos secos e 2 cachos de passas. E havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer e nem beber, mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: "Quem é o seu dono? E de onde você é?" "Eu sou egípcio e sou escravo de um amalequita", respondeu ele. "O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo da família de Calebe, e queimamos a cidade de Ziclague." Então Davi lhe perguntou: "Você pode me levar até onde os amalequitas estão?" "Sim", respondeu ele. "Se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu dono." Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens, e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: "Esses animais são seus." E Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado para trás, no ribeiro de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens,
Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com os que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aqueles que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclague, pegou parte do que havia tomado os inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: este é um presente para vocês. Tirado as coisas que nós tomamos os inimigos de Deus, o Senhor. E Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, e Jatir, Rauer, Sifomete, Estemoa, Racal, Orma, Boraçã, Atasse, Ebom, e também as cidades das tribos de Jeramelitas e dos Queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Como nós estamos lendo em ordem cronológica, nós agora vamos direto para os Salmos de número 18, porque faz contexto com a história que nós acabamos de ler. Então agora, Salmos de número 18, verso 1. Davi, o rei vitorioso. Ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus o Senhor. Estive cercado de perigo de morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça. Da sua boca saíram brasas de fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas dos querubins e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasas de chuva de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu. O Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele tirou as suas flechas e espalhou seus inimigos com o clarão dos seus relâmpagos. Ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e, furioso, trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor Deus me recompensa porque sou honesto, e Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus.
Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos meus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim, Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a Ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilha os orgulhosos. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Tu me dás forças para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que nos dá força para proteger aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. O teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem. Eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro até acabar com eles. Eu os esmago, eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dá força para batalhar e fazes com que eu derrote os seus inimigos. Tu fazes com que eles fujam de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor Deus, mas eles não respondem. Eu os esmago e eles viram pó, o pó que o vento leva. Eu os piso como se fosse lama das ruas. Tu livras da revolução no meio do povo e me coloca como rei das nações. Povos que eu não conhecia agora são meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anuncie a grandeza do Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos. Põe os povos debaixo do poder. Me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor Deus, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso, eu te louvo entre os pagões. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre.